Bem-vindos a todos. Eu estava fazendo uma live e eu interrompi por conta de um barulho estranho, mas é apenas o vizinho ali fazendo algumas coisas. Retorno aqui apenas para fazer um resumo de tudo que eu falei. Primeira coisa, porque as pessoas têm muito medo de hipnose, as pessoas têm medo de hipnose por conta do nome hipnose. O nome hipnose e transe remete a alguma coisa que as pessoas consideram algo que é desconhecido. Só que isso é uma grande mentira. As pessoas já entram nesse estado que chamamos de transe constantemente. Quando elas estão distraídas com seus próprios pensamentos, quando elas estão assistindo filme, quando elas se concentram em uma experiência interna ao ponto que aquilo reduz a percepção dela do externo, da realidade em si, isso é transe, beleza? Isso é hipnose. E até o processo de regressão, ele acontece normalmente na vida das pessoas. Um pequeno exemplo, imagina que eu pego o metrô e eu desejo saltar em uma determinada estação. E aí eu começo a me lembrar de uma briga que eu tive 2 anos atrás, ou qualquer outra coisa, 2 anos atrás. E eu penso naquilo, e eu fico tão imerso naquele pensamento que é como se eu estivesse lá. Eu revivo aquilo no meu pensamento, eu vejo aquilo na minha imaginação e eu sinto aquelas mesmas coisas que eu senti naquele dia, quando eu briguei com alguém no passado, etc. e tal. Isso nada mais é do que uma regressão, beleza? É um estado, é uma coisa que acontece naturalmente. O processo de regressão também é uma coisa que acontece naturalmente. Qual é a diferença do que acontece naturalmente e com o hipnoterapeuta? A diferença é que quando você está tendo uma ajuda de um profissional, ele vai conseguir levar aquilo a um grau ainda mais elevado, um grau ainda maior, e vai direcionar aquele estado natural da mente humana, que é o transe, para um objetivo. Então você já entra em transe constantemente, só que você não faz nada quando você entra em transe, a não ser permitir que essa coisa aconteça com você. O hipnotista, o hipnoterapeuta, ele vai causar esse transe em você, vai te dar instruções para que você voluntariamente entre em transe e vai direcionar isso para um objetivo, que no caso da terapia é a terapia, ok? Modificar, melhorar, tratar algum processo interno, beleza? A segunda coisa que eu falei aqui na hipnose, você nunca vai perder a consciência, é como se eu estivesse vendo televisão, estou vendo televisão, estou completamente concentrado, alguém me chama, fala, ô Jonathan, e eu não ouço, eu não ouvi por quê? Eu não ouvi porque eu estava inconsciente? Não, eu não ouvi porque eu estava completamente concentrado na televisão. Só isso. Minha atenção estava direcionada a um único ponto, a uma única coisa, ao ponto que eu perco outras informações que estão acontecendo. Uma dessas informações, alguém me chamando e de repente eu não ouço. Um lutador que é nocauteado, se ele cair inconsciente, ou seja, ele perdeu a consciência, se o hipnotista for lá e der uma sugestão para ele, uma instrução, ele não vai seguir, porque ele sim está inconsciente, ok? Mas na terapia, com a hipnose, você precisa seguir instruções. E aí a gente vai para a terceira coisa. Não tem como alguém controlar a mente de outra pessoa, por quê? Eu preciso que você siga as instruções para que você entre em transe, ok? Então se eu falar para você, eu vou contar de 10 a 1 e você imagina que está descendo uma escada rolante. Caso você não siga as minhas instruções, caso você não imagine-se descendo uma escada rolante, nada vai acontecer, beleza? É como se eu fosse um GPS, eu sei o caminho que vai te levar ao estado, esse estado que chamamos de transe, mas você que está com a mão no volante, é você que precisa tomar as coordenadas ali e movimentar o volante para lá e para cá e mudar as marchas para que você consiga atingir, chegar ao objetivo que é o estado que chamamos de transe, ok? Essa foi a terceira coisa. Toda hipnose é uma auto-hipnose. A quarta coisa é a identidade hipnótica. Se eu hipnotizar 10 pessoas, cada uma vai dar um testemunho diferente do que foi transe para elas. Então, uma vai falar de repente, olha, eu não estava nem sentindo o meu corpo quando entrei em transe.
A outra vai falar, ó, nossa, eu relaxei muito, mais do que tanto quanto eu nunca relaxei na minha vida. A outra vai falar, ó, eu estava simplesmente imaginando, ok? Então tem pessoas que são mais sinestésicas, pessoas são mais visuais e pessoas são mais auditivas. Tem pessoas que se eu pedir para ela imaginar que está descendo um elevador, ela vai imaginar perfeitamente, tudo colorido, em primeira pessoa, tudo bonitinho ali. Tem outras que não vão imaginar assim. Só que de repente ela não consegue imaginar tudo por imagens, mas ela sente, enquanto estou contando de 10 a 1, pedindo para ela imaginar que está descendo o elevador, de repente ela não veja nada, mas ela sinta como se estivesse descendo alguma coisa. E tem pessoas que de repente elas misturam, elas não conseguem ver muito bem mentalmente, não conseguem sentir muito, mas tem uma mistura lá. Eu peço para você imaginar que está descendo o elevador, você imagina, consegue imaginar que está descendo, mas não está muito claro na sua mente aquilo, não está muito nítido. E a gente não precisa disso, não precisa que esteja em HD. Né? Quando um hipnotista fala para você, imagina tal coisa, não precisa estar perfeito. Você tem que fazer da sua maneira, você tem que simplesmente ter a atitude mental de fazer, ter a boa vontade de fazer aquilo acontecer, ok? Então é a identidade hipnótica, as pessoas entram em transe de formas diferentes e experimentam o transe de formas diferentes. Se vocês tiverem alguma pergunta sobre hipnose, mente humana, meditação, manda aí, ok? Hipnose ajuda a melhorar a enxaqueca? Sim, ajuda a melhorar a enxaqueca, vai depender do motivo, ok? Problemas na cabeça, né, dores de cabeça em geral, elas podem ter um motivo fisiológico ou pode ser alguma coisa emocional. Tem pessoas que têm problema, dores de cabeça constantes, simplesmente por conta do estresse, da ansiedade, do pensar. Essa semana, né, teve um dia em que eu tive muito problema para dormir, porque minha mente estava cheia de pensamentos. Eu estava deitado na cama, virando para lá e para cá, e estava começando a me dar dor de cabeça, simplesmente pelo excesso de pensamentos que eu estava tendo. Então, isso é muito fácil reproduzir. Se você ficar pensando um monte de coisa, pensando, você pode ter dor de cabeça só por conta disso, ok? Então a hipnose, ela pode ajustar, te ajudar a equilibrar os processos mentais que estão causando essa enxaqueca, beleza? Mas caso seja alguma coisa física, é essencial que você procure um médico, porque não adianta a hipnose ir lá e acabar com a dor, mas caso tenha algum problema físico, ele vai continuar aí dentro, né, e você precisa tratar isso. Então, mas a grande maioria das pessoas que têm dores de cabeça é por conta de ansiedade, turbulência mental, excesso de pensamentos. Excesso e a velocidade com que essas telas mentais mudam constantemente. Vamos lá. Eu posso, através da hipnose, me condicionar a respirar pelo nariz em vez de pela boca? Pode sim. Você pode fazer âncoras, mas você pode simplesmente começar a meditar fazendo isso, ok? Existem pessoas, antigamente eu tinha problemas, não eram sérios problemas não, mas eu dormia de boca aberta simplesmente porque eu era condicionado a respirar pela boca, né? Você precisa, Fabrício, é o seguinte, Fabrício, se você não tiver nenhuma restrição aí, se você não tiver, por exemplo, rinite, esse tipo de coisa que faça com que você não consiga respirar bem, você precisa resolver isso primeiro. E como que você resolve isso? Você precisa... Vamos lá, eu não sou médico nem nutricionista, só que eu tive, e como que eu resolvi? Tirando derivados de leite, e vão ter, se você pesquisar por aí, vai ter muita gente falando para tirar o glúten também, ok? E aí você pesquisa depois sobre alguns exercícios chamados pranayamas, né? Basicamente você vai tapar uma narina e treinar respirando por uma narina só. Respira por uma,
Prende, solta. Pera outra. Ok? Faz isso algumas vezes, depois inverte. Mas, basicamente, se você liberar esse caminho aí, se você não tiver rinite, se você não tiver essas coisas que vão atrapalhar a sua respiração pelo nariz, talvez se você ficar durante bastante tempo tendo isso, você realmente se condiciona a respirar pela boca e depois quando você melhora, não tem mais nenhuma restrição aqui pelo canal, você agora está só por conta do condicionamento respirando pela boca. Então você precisa sim se condicionar a respirar pelo nariz, faça isso através de práticas meditativas. Você vai estar ganhando muito se você fizer isso, não só com relação à sua respiração, mas com relação ao seu bem-estar em geral. Fala, Bruno. Fala aí, Bruno. Bruno e Chrissy entraram tarde, hein? Mas vamos lá, se vocês tiverem algumas perguntas aí, eu já falei dos mitos da hipnose, quem quiser assista a live aí, tá? Eu passei pelos pontos, por que as pessoas têm medo, elas têm medo principalmente, o fator principal que as pessoas têm medo de hipnose e primordial é porque elas acham que se trata de algo novo, ok? O nome hipnose é um nome esquisito, o nome transe é um nome esquisito, elas acham que vão experimentar algo que elas nunca experimentaram na vida dela, só que é uma mentira. O estado de transe é natural da mente humana e as pessoas entram em transe constantemente. O que o hipnotista, o hipnoterapeuta nada mais faz do que causar um estado natural da mente humana que você já acessa, só que quando você está tendo uma ajudinha de alguém, você consegue levar ele a um grau ainda maior, ok? E conduzir um objetivo. Você já entra em transe constantemente, só que você só fica navegando naquele transe, naquele torpor mental, né? Realmente é como se você tivesse se drogado e ficasse se deixando levar pelas viagens, ok? A hipnose ela vai te levar àquele estado que você já acessa constantemente, só que ela vai conduzir aquilo a um objetivo, beleza? Desatenção pode ser mudada com hipnose? Pode sim, ok? Você pode ter gatilho. Tudo depende, tá? Tudo depende. A desatenção, a falta de atenção, ela pode ser resolvida com hipnose, tanto quanto ou meditação. Eu vou deixar bem claro aqui nessa live, eu deixo bem claro para todos os meus clientes. Eu sou hipnoterapeuta, eu ganho dinheiro com hipnoterapia, só que se você pudesse escolher se tivesse 2 botões ali, ok? Me tornar um expert em meditação ou hipnose. Eu escolheria meditação, ok? Beleza? A meditação ela vai fazer com que você reduza esse tempo que você entra nesse torpor mental, que você se deixa levar pelos seus pensamentos, seu passado. Tio Jorge está aqui também. Fala, tio. E aí, se você medita constantemente, você vai aumentar esses espaços de consciência plena. E isso vai fazer com que padrões do passado morram, ok? Se você parar de visitar, se você visita um pensamento do seu passado ruim constantemente, você vai estar reforçando aquilo dentro de você. Você vai estar literalmente reforçando ali os caminhos neurais, você vai estar literalmente reforçando aquele pensamento, aquela lembrança. Se você medita constantemente, se você se condiciona a ficar no aqui e agora, o seu passado ele vai se dissociar, tá? É o famoso erro de Descartes. O erro de Descartes é porque Descartes ele tem uma máxima que ele diz o seguinte: penso, logo existo. É como se eu fosse meu pensamento. Só que quando você medita muito, você sai dessa mentira. Você percebe que o seu pensamento é uma coisa e você é outra coisa. E você causa uma grande dissociação. Então, se você meditar, você vai ficar tão consciente de que você não é os seus pensamentos, que quando eles vierem te atormentar, fui vítima de bullying na infância, aquilo aconteceu comigo, eles vão estar muito fraquinhos, ok? Só que o grande problema da meditação é que nem todo mundo consegue se sentar para meditar, é muito difícil para algumas pessoas. Então, é um caminho mais rápido e um caminho mais fácil a hipnose, ok? Para muitas pessoas, ok? É muito mais fácil você colocar pessoas em estado
nesse estado que chamamos de transe, ou fazer com que ela se concentre em pensamentos que já atormentam a vida dela, em emoções que já atormentam a vida dela, e trate aquilo, beleza? Se você pegar uma pessoa que está tendo uma turbulência enorme e botar ela para meditar, ela provavelmente vai desistir, ok? Aquilo poderia ser o remédio para ela, só que ela está tão turbulenta que ela não consegue desfrutar daquele remédio. Ela vai desistir antes de conseguir os resultados dele, ok? Então a hipnoterapia é bem melhor nesse sentido, ok? Vamos lá, pergunta aqui da Luciana. Gostaria de perder o terrível medo que tenho de tudo de escuro, e seria um bom começo. Medos, Luciana, nenhum terapeuta ele pode garantir nada, tá? Nenhum terapeuta pode garantir cura. Porém, eu te digo com experiência, por experiência própria, tá? Medos, fobias, o que chamamos de fobias, geralmente são muito facilmente resolvíveis com hipnose, ok? Existem pessoas que sofrem de medos, de fobias, e em questão de minutos isso é resolvido com hipnose, ok? Eu vou contar uma história de uma coisa legal sobre a PNL, né? A PNL ela é muito eficiente com relação a fobias. Se um camarada, imagina um cara que ele é caminhoneiro, ele está dirigindo e de repente um caminhão bate na frente dele, ele acorda no CTI e a partir daquele dia ele tem trauma, ele não pode ouvir falar em caminhão, que ele tem medo, ok? Aí vieram uns caras depois interessados em saber por que esse cara ficou traumatizado. E eles meio que mapearam o que aconteceu com aquele cara. E eles viram o seguinte: nessa situação em que o caminhoneiro estava dirigindo e de repente o caminhão bateu nele e ele acordou, ele não viu nada. Ele acordou no UTI, depois se recuperou, só que ele continuou com trauma. Ele não podia agora falar em caminhão, não podia ouvir falar, ele não podia nem ir para a rua. O que aconteceu com esse cara? Perceberam o seguinte: na hora que ele estava dirigindo ali, teve uma troca de tela rápida, ok? Ele está dirigindo, tá a pista ali, do nada, caminhão na frente dele, boom, ok? E aí ele parou no CTI. E na mente dele, ele ficou repetindo aquele pensamento constantemente. Ele ficou se lembrando constantemente daquela situação, daquele evento, ok? Então o que teve aí? Teve uma troca de tela rápida e teve repetição, né? E aí criaram-se técnicas de programação neurolinguística baseado nesse aprendizado, né, mapeando como que foi formado um determinado trauma, e foi feito isso, né, foi modelado isso, foi feito agora para reverter esse determinado tipo de coisa. Como é que faz isso para reverter? Você cria uma tela mental também, você cria uma outra, né, isso a gente chama de switch, a gente cria uma tela mental, cria uma outra e troca isso várias vezes e vai aumentando a velocidade, vai aumentando, fala, o grande Cobbs. E a gente vai aumentando a velocidade, aumentando, e isso pode reverter, isso pode realmente tratar em questão de minutos uma fobia, um trauma, tanto seja de bicho, de escuro, de qualquer coisa, beleza? Eu fiz comigo, eu tive uma memória muito ruim do meu passado, e um dia ela estava me atormentando e eu fiz isso que nós chamamos de switch na PNL. Beleza? Você pega uma tela ruim, preste atenção, quem foi que me perguntou aí? Vocês podem fazer uma experiência. Peguem uma tela ruim, ok? Imaginem uma situação ruim em que você quer tirar da sua cabeça. Imagina aquela situação ruim. E agora imagina como se fosse uma outra tela na sua frente, uma situação boa que você gostaria de ter no lugar daquela ruim, beleza? Só isso. E faça o possível para você deixar aquela tela boa mais colorida do que a ruim. E aí você vai imaginar como uma tela na sua frente, um telão, e esse telão vai ser a ruim, beleza?
esse telão vai ser a ruim, grande. E no canto inferior, seja direito ou esquerdo, você vai imaginar a boa, colorida. Ok? Então, repetindo. Uma tela grande, enorme na sua frente, ruim, daquela situação ruim. E uma tela pequena, colorida, no canto inferior dessa tela grande, colorida, bem colorida. E o que você vai fazer? Você vai... Eu, geralmente, faço através de um estímulo. Tipo, eu posso instalar os meus próprios dedos. Não precisa, nada vai. O que você vai fazer agora? Você vai imaginar essa tela pequenininha aumentando e tomando conta da grande. Beleza? E aí você diminui ela novamente, vai para o canto inferior, aumenta e toma conta da grande. E você vai repetir isso várias vezes. Você vai estar comunicando à sua mente que você quer trocar uma tela por outra. Quando você for se comunicar com a mente que chamamos de subconsciente, que a gente não sabe nem se isso existe, ok? Essa é a verdade, mas isso criou-se através dos resultados, tá? A gente sabe que isso dá resultado. Então, nesse momento, no momento que você pratica, não importa se o subconsciente existe. Mas a maneira que você se comunica com essa mente que chamamos de subconsciente não é de maneira linguística, você não vai ficar de maneira racional, você vai ter que se comunicar com o subconsciente através de imagens e emoções. Imagens e emoções. Essa é a linguagem do subconsciente. Metáforas, né, imagens que carregam metáforas, que carregam uma mensagem ali, e emoções. Então, imagina uma tela grande ruim, imagina uma tela pequenininha, boa, que você quer substituir, coloca no canto inferior e imagina ela crescendo e sobrepondo a grande, ok? E ela diminui, sobrepõe de novo, diminui, sobrepõe de novo, diminui, sobrepõe de novo. Faz isso várias vezes e depois você vai perceber que você tem agora dificuldade em imaginar a ruim, beleza? E muitas vezes, quando você for pensar na ruim, a boa vem automaticamente, a ruim para de vir automaticamente e a boa vem automaticamente. Tem pessoas que vão fazer isso pouquíssimas vezes. 1 minuto fazendo isso para algumas pessoas já resolve um problema, outras vão ter que repetir com frequência, beleza? Isso chama-se switch. Você pode pesquisar no Google switch, como fazer a técnica switch da programação neurolinguística, tá bom? Eu vou sortear aqui. Eu fiz um post há pouco tempo que eu dizendo que eu ia sortear uma terapia gratuita e eu tô aqui com, vocês vão ver, eu tô aqui com o sorteio GRAM e aí eu vou sortear aqui, vou falar o resultado nessa live, eu vou publicar depois no Stories quem foi sorteado e vamos lá. Número de sorteados. Quem foi sorteado? Eujane Cabral. Eujane Cabral, se você assistir essa live, saiba que você foi sorteada. E eu vou... O Instagram dela... Eujane Cabral. Você foi sorteada e eu vou te mandar uma mensagem no direct e vamos marcar ou 2 sessões de hipnoterapia online ou vamos marcar uma sessão de hipnoterapia presencial, vai depender do seu gosto. Beleza? Fabrício, quer participar do quê, Fabrício? Agora já foi, já aconteceu o sorteio, futuramente, quem sabe eu faço outros sorteios, beleza? Gente, obrigado por estarem aqui. Vocês têm alguma pergunta antes da gente encerrar? Eu não sei quanto tempo falta a live. Infelizmente o Instagram ainda não botou nenhum cronômetro aqui no ao vivo. Mas vocês têm alguma pergunta? Se não tiver, eu vou esperar 1 minuto. Se não tiver, eu vou encerrar a live. Ok? Falei o que devia ser dito. Já não viu a promoção? Terão futuras, ok? Eu preciso dar mais atenção para o público no Instagram, ok? As pessoas que sabem aqui, como você, né, Miriam, sabemos que a gente precisa
frequentemente está movimentando aí o Instagram, fazendo alguma coisa, porque afinal de contas nosso público vem através, principalmente, né, além de indicações, vem através das redes sociais, Google e etc. Então provavelmente eu farei mais promoções como essa, mais sorteios. Valores da terapia, Fabrício? Passo sim, ok? Lembrando que eu trabalho com 2 tipos de terapia, Fabrício. 2 tipos de terapia, 2 formas, na verdade, que é online e presencial. Tá bom? Ainda mais agora com a quarentena, eu vou começar mais forte no online, mas presencial é no Rio de Janeiro, Copacabana, Avenida Nossa Senhora de Copacabana, número 680, ou online. Mas eu passo para você. Depois, se eu esquecer, por favor, me mande um direct. Eu sinto déjà vu, na maioria das vezes o que sinto acontece. O que fazer diante disso? Tá. Eu acredito que você tenha que... Se você tenha déjà vu e acontece, eu acredito que você tem que buscar autoconhecimento. Acredito que você tem que aperfeiçoar isso que você já tem, tá? Eu não tenho isso, mas eu pessoalmente faria isso. Se eu tenho isso é legal, ok? Se você está tendo uma intuição, déjà vu, um sonho, pressentimento, seja lá de qual forma isso venha e está acontecendo, isso é uma coisa legal. Isso e coisas legais que acontecem com a gente não tem que eliminar elas, a gente tem que entendê-las. Então você tem que meditar, fazer auto-hipnose e tem que aperfeiçoar aquilo que você já tem, beleza? Eu não descarto nada do que as pessoas falam, tá? Eu não descarto nada... tem gente que, se tu falar para ela que tem déjà vu, ela vai falar que mal entendido seu e etc e tal. Mas não, é uma experiência sua e se você percebe que isso é válido para a sua vida, e eu vejo isso como uma coisa muito válida, tem muitas pessoas hoje, você pesquisando por aí, pessoas que começaram a dar atenção ao seu corpo, à sua intuição, a buscarem autoconhecimento, elas se tornaram pessoas muito mais felizes. E o nosso corpo, ele dá sinais, né? Tem um livro, tem 2 livros, né, do Peter Levine, que é O Despertar do Tigre e Uma Voz Sem Palavras, e ele fala que os animais têm isso. Animais têm esse tipo de coisa. Os seres humanos, eles têm também, só que eles não dão atenção para isso. E por conta deles não dar atenção para isso, tudo que você não dá atenção, morre, diminui. E tudo que você dá atenção, cresce. Então, como diz o Pablo Marçal, pega esse código aí. O alimento do pensamento é a atenção, ok? O alimento do pensamento é a atenção. Quando você tem um pensamento, quanto mais atenção você der para ele, mais ele cresce. Quanto menos, mais ele diminui e até morre. É por isso que não adianta você ficar... se você tiver alguma coisa ruim, algum pensamento ruim, não adianta você lutar contra ele. Porque para lutar, para mim entrar num ringue com o lutador, eu preciso dar atenção para ele, ok? Pensamentos são a mesma coisa. Se você tem um pensamento negativo, quanto mais você lutar significa ficar falando, eu não quero se pensar nisso, por que isso está acontecendo comigo? Você está lutando contra ele. Para você lutar contra alguém, contra alguma coisa, essa coisa precisa da sua atenção, ok? Então, pega esse código aí. A atenção é o combustível do pensamento, é o combustível das memórias. Quando você dá atenção para uma memória que você não quer, um pensamento, essa memória cresce, beleza? Ela se torna mais forte, como se tivesse um lutador. E esse lutador, se você der atenção para ele, ele vai ficando cada vez mais forte. Assim são os pensamentos, beleza? Que pena que é do Rio, eu sou de Goiânia, mas ajudou muito. Beleza, Luciana, como eu disse, tem a possibilidade de fazer online também, tá? E online tem os seus bons motivos, né? Tem os seus ganhos. No conforto da sua casa, se você tiver um ambiente silencioso, você pode se sentir muito mais confortável e se entregar ainda mais. Ou não, tem pessoas que preferem presencial mesmo.
Mas de qualquer forma, se você preferir presencial, provavelmente você vai encontrar ótimos hipnoterapeutas próximas a você, só pesquisar, beleza? Então, gente, mais alguma pergunta? Pergunta. Deixa eu ver se eu não deixei passar alguma pergunta por aqui. Acho que não. Você consegue colocar em transe da mesma forma? Sim. O transe ele não precisa ser presencial para ser causado, não. A maior ferramenta do transe, a maior ferramenta do hipnotista é a comunicação, tá bom? Pessoalmente, online, 99% do que vai ser feito vai ser através da comunicação verbal. Eu vou estar te dando instruções verbais e você vai estar imaginando coisas. Beleza? Você entrou agora, Anilu. Então, Anilu, primeiro eu falei dos mitos da hipnose, o porquê que as pessoas têm medo de hipnose, eu falei sobre todos esses mitos, e depois eu respondi algumas perguntas, aí estou respondendo perguntas até a live encerrar. Mas se você quiser, depois você retorna e vê aí a live, que está muito interessante. E eu também falei sobre uma técnica chamada Switch, que você pode aplicar em si mesma para eliminar pensamentos. E eu passei um código, como diz Pablo Marçal, que é o seguinte: o combustível do pensamento é a atenção. Se você tiver pensamentos negativos, lembre, quanto mais atenção você dá para eles, mais eles crescem. Quanto menos atenção você der para eles, mais eles diminuem e até morrem. Beleza? Toda vez que você lutar com um pensamento, você precisa dar atenção para ele. Então não lute contra pensamentos que você não quer. Você precisa tirar a atenção dele. Coloque a sua atenção em outra coisa, em outro pensamento, mas não dê atenção para esse pensamento em hipótese nenhuma, senão você estará reforçando ele. Beleza, gente? Perguntas? Se não, dou-lhe uma, dou-lhe duas, senão eu vou encerrar. E aí, muito obrigado, tá? Por vocês que estiverem assistindo ao vivo ou não, porque essa live vai ficar aí gravada. Obrigado. Se vocês tiverem dúvida, interajam aí comigo. De vez em quando nos stories eu vou estar deixando algumas caixinhas. E lembre disso, todo profissional de qualquer área, ele precisa de pessoas, tá bom? E assim como o terapeuta, como o médico e etc., todo profissional ele sobrevive de pessoas. Então, os clientes, os pacientes, eles são as coisas mais importantes que um profissional pode ter. Então, vocês são muito importantes para mim. De nada, Ceissa. Online, o que é online o quê? Eu fico, se você fizer alguma pergunta, façam perguntas aí, eu preciso ter o que falar. Ok? O tema dessa live foi sobre mitos da hipnose, eu esclareci os mitos da hipnose. O primeiro mito da hipnose foi sobre por que as pessoas têm medo da hipnose, sobre o desconhecido. O primeiro, o que eu considero o grande mito da hipnose é o desconhecido. As pessoas acham que a hipnose é uma coisa muito desconhecida. Ok? Só que não é. Hipnose é um estado natural da mente humana. É um estado, a mente, a natureza da mente é produzir pensamentos, né? Identificar-se com pensamentos, fazer com que você se identifique com pensamentos. A segunda coisa que eu falei é que na hipnose você não perde a consciência. E a terceira coisa que eu falei é que toda hipnose é uma auto-hipnose. Então, Anilu, você tem medo de hipnose, Anilu, porque você acha que hipnose é uma coisa desconhecida. Quando você se conscientizar que você já entra em hipnose constantemente, você vai perceber que não precisa ter medo. Nós temos medo do novo, ok? E a gente acha que hipnose é uma coisa nova. Hipnose não é uma coisa nova. Hipnose não é uma coisa nova. É uma característica da mente. Se você tem uma mente, você entra em transe constantemente. Ok?
Quando você perceber isso, essa naturalidade da hipnose, acaba o medo. Eu consigo tratar mais de uma questão em uma única sessão ou separo as questões? Então, geralmente existe um jargão que nós falamos, alguns hipnoterapeutas, que é o seguinte: o problema não é o problema é a emoção que está por detrás do problema. Então você pode ter problemas em falar em público, você tem medo de sapo, você tem vergonha de falar com alguém mais bonito, uma mulher muito bonita, você tem problema de lidar com figuras de autoridade. Tudo isso por detrás tem o medo, não tem? Então, se a gente resolver o medo aí, olha o quanto de coisas vão ser resolvidas, né? Então, pode sim. A resposta para essa pergunta é: dá sim para tratar, ok? Dependendo do problema, dependendo da forma como a gente vai trabalhar, a gente vai buscar tratar uma emoção e, através dessa emoção, tratando essa emoção, você resolve um monte de problemas, beleza? Tem uma frase que diz: a forma como você faz uma coisa é a forma como você faz várias coisas. Então, Fabrício, pessoas que têm problemas nos seus relacionamentos, elas têm problemas com outras coisas. Pessoas que têm problemas em falar em público, elas têm problemas com outras coisas também, né? Então, quando você resolve uma coisa, você não resolve só uma coisa, né? É a mesma coisa que eu falar para você. Se você ganhar dinheiro, né, você não ganha só dinheiro, você ganha a possibilidade de um monte de coisas. Se você ganhar só dinheiro, você ganha muita coisa, ok? Possibilidades de viajar, de conhecer pessoas novas. Então, uma coisa, na verdade, nunca é uma coisa. Um problema não é um problema, né? Um problema que você tem, ele provavelmente te atrapalha em outras áreas da sua vida, ok? Vocês estão online ainda? Os comentários pararam. Beleza, gente? Eu sou hiperativo e não consigo concentrar em algo muito tempo. Concentração é treinamento, tá bom? No livro do Augusto Cury, ele dá um dado que ele diz o seguinte: o imperador romano da época tinha menos informações do que uma criança hoje de 12 anos. Uma criança hoje de 12 anos tem mais informações do que o imperador romano da época. Então, é muito entretenimento, é muita informação, é muita coisa para fazer. Então, se você não se condicionar a parar de fazer tudo e fazer uma única coisa só, não treinar isso, você vai perder cada vez mais a atenção e vai ficar cada vez menos concentrada nas coisas. Então, você precisa treinar a sua atenção. Mas a hipnose pode ajudar. Eu estou atendendo presencial, sim. Estou atendendo, sim, com a máscara em álcool gel. Ok? Mas estou atendendo. E atendendo até 3 clientes só por dia. Estou aumentando o espaço entre os clientes. E eu consigo fazer uma sessão sem falar das coisas que acontecem no meu passado, detalhes a serem? Sim, dá para fazer sim, ok? E isso é muito bonito, isso é muito maravilhoso, né? Uma pessoa conseguir tratar uma coisa sem tocar a fundo nela. Ok? Dá para fazer sim, sem problema algum. A preferência é que a pessoa fale, mas às vezes eu te digo com absoluta transparência aqui. Em alguns momentos você não falar ou não falar dos detalhes não vai fazer diferença alguma, desde que você siga as minhas instruções, né, e crie os pensamentos que eu disser para você criar. Eu tinha medo de sapo e me livre com a técnica de projeção de telas. Agora eu dou risadas. Me se livrou? Que legal, que legal. É a técnica que chamamos de swish. Então, quem estiver vendo a live, eu falei sobre essa técnica, tá? De swish. E vocês podem assistir a live e aprender a fazer. E aí vocês podem utilizar para trocar algum pensamento e eliminar algum medo. Anilu, eu sou do Rio de Janeiro. E atendo em Copacabana. Avenida Nossa Senhora de Copacabana, número 680. Gente, acho que deu tempo, tá bom? Vou encerrar a live.
Mais uma vez, muito obrigado para todos vocês que assistiram, ao vivo ou não, e interajam comigo aí nos stories. Eu vou estar colocando aí sempre aquele box de perguntas, tá bom? Quem não assistiu a live inteira vai ficar aí gravada, voltem aí e assistam, ok? Anilu, eu faço sessões online também, caso você precise, tá bom? Gente, grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela presença de vocês, até uma próxima oportunidade, tá bom? Tchau, tchau, uma boa noite a todos, bom dia, boa tarde para você quando você for assistir. Tchau, tchau.